Muitos dos grandes acontecimentos na história da humanidade, especialmente os acontecimentos bíblicos, os principais, eles aconteceram em situações ou circunstâncias em que pouquíssima gente testemunhou. Eu sempre menciono para os irmãos da igreja, por exemplo, que quando Jesus nasce, tipo, o Salvador da humanidade, o Senhor do mundo, o Senhor da história, está encarnando, está no momento mágico, e quem vai testemunhar aquelas primeiras horas é a família nuclear de Jesus, José, Maria e um punhadinho de pastores. Então, os grandes homens da humanidade da época, estava todo mundo na sua casa e levando uma noite absolutamente normal, mas em algum lugar ali em Belém nascia aquele que é o Salvador do mundo e ninguém percebeu. E a gente costuma pensar que às vezes os eventos que mudam a história são eventos grandiosos. Eventualmente é assim. Mas é tão comum coisas pequenas às vezes mudarem a história. Eu me lembro, eu vou pedir para o Mateus colocar aqui o quadro. Sou eu que estou pilotando aqui? Ok, hoje nós vamos lidar com esse tema aqui, que é quando Deus decide salvar. Já eu explico esse título, mas deixa eu mostrar esse quadro aqui para vocês. Que quadro é esse? Alguém sabe qual quadro é esse? Qual que é, Gabriel? Dia da Independência. Independência ou Morte, eu acho que chama o quadro. O pintor é o Pedro Américo. Já viram esse quadro ao vivo no Museu do Ipiranga? Eu acho que ele é do tamanho desse painel aqui, talvez até maior, não é? É grande, né? Muito grande. Olha essa cena aí, o que está acontecendo aí? Quem está no centro da cena? Dom Pedro qual? Primeiro, né? E olha ali que coisa grandiosa, né? Ele está ali proclamando independência ou morte, tem os dragões de independência vestidos a caráter ali, né? Quando você estuda a história da cena, Dom Pedro está subindo de Santos montado num jumento. Tem umas 4 pessoas ali e o pessoal fala, o que você vai fazer? Ele fala, tá bom, vamos proclamar a independência. Ele está sujo, está cansado, ele fala, tá, eu vou fazer a independência, e é isso que acontece. Esse quadro, inclusive, esses dragões da independência, eles vão surgir 60 anos depois dessa cena, né, real. Então, é um punhadinho de gente, mas é algo que mudou a história do nosso país. O Brasil se tornou independente nesse dia, não assim. E há muitos outros eventos que são importantes e que acontecem de forma ou privada ou muito pequena. E eu quero trazer para vocês hoje um evento em particular, que é um evento assim. Um dos eventos mais importantes da história da Escritura, cujo impacto é tão grande que não tem ninguém aqui nesse lugar hoje, nessa igreja e nas igrejas hoje, que não foi impactado por esse evento, que é absolutamente importante, mas que aconteceu no que nós chamaríamos num culto no lar, num pequeno grupo, na cidade ali de Cesareia, e eu me refiro àquilo que já começamos a lidar semana passada com o Helder, que é a conversão de um homem chamado Cornélio. E o Helder trouxe de forma muito feliz ali o que Pedro foi fazer ali na casa de Cornélio, num grupo de 20 pessoas, talvez um pouquinho mais. Ele foi não apresentar um conceito, uma religião, ele foi apresentar uma pessoa. E essa pessoa, Jesus Cristo, é a pessoa em que às vezes a Bíblia menciona como o evangelho da graça de Jesus. O evangelho da glória de Jesus, o evangelho da paz, de Jesus sendo a paz, e foi isso que nós lidamos na semana passada. E hoje nós vamos continuar lidando com esse episódio, mas agora, quando Pedro volta para Jerusalém. Eu vou pedir que você abra comigo então o texto de Atos capítulo 11, versículos 1 a 18, e nós vamos lidar com este tema aqui, que é quando Deus decide salvar. Então, Atos 11, versículos 1 a 18, vai ser Pedro narrando essa história para a igreja de Jerusalém. Então, abra comigo Atos capítulo 11, versículos 1 a 18, diz assim
o texto bíblico. Fica com a sua Bíblia aí, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se eu lembro de mexer ali, e, enfim, e falar ao mesmo tempo. Então, você lê aí, e, enfim. Vou ler ali, vai para tentar fazer a coisa certa hoje. Diz assim o texto: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. E eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. E a voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa onde eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Esse homem, nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos, você e todos os da sua casa. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Esse é o texto de hoje e é um texto, turma, que lida então com esse retorno de Pedro à igreja de Jerusalém após o episódio da conversão de um não-judeu chamado Cornélio. E eu acho muito interessante que esse texto ele reconta o mesmo episódio que nós lemos semana passada. Deus tinha salvo pessoas que não são judaicas e Pedro então volta para a sua igreja. E é interessante, alguns manuscritos indicam que Pedro chegou para a igreja dele muito alegre. E sabe quando acontece algo bom, né, e o ministério está bombando, e o apóstolo chega, as pessoas estão se convertendo. Só que quando ele chega em Jerusalém, lá em Jerusalém tem um grupo que diz assim: o meu amigo, estou ouvindo uns boatos aí. É sério que você entrou na casa de homem que não é judeu? É sério? É sério que você almoçou com eles? Tinha pernil? É sério? E o motivo então de Pedro recontar o episódio é que tem um grupo na igreja que está com dificuldade de aceitar isso. Veja comigo novamente, versículos 2 e 3 diz assim, olha: Assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. O grupo o criticava. Não é uma conversa de tá tudo bem, não. Há uma discussão aqui. Não fica claro para a gente se Lucas entende que é um grupo ruim ou não.
Mas o que nós sabemos é que, posteriormente, um grupo parecido com esse na igreja, na região da Galácia, ele vai ser criticado por Paulo, porque eram pessoas que queriam que a lei fosse aplicada aos não-judeus. Mas nesse episódio aqui, só diz que eles estão criticando Pedro, estão discutindo com Pedro. E o que acontece é que Lucas usa um termo que se refere a esse criticar, é que houve algum tipo de discussão. Então veja, Pedro está voltando animado, ele chega ali na igreja e tem gente que começa a brigar com ele. Eu fiquei pensando nisso, já a gente entra no texto. Eu fiquei pensando, rapaz, isso para mim tem duas perspectivas. Primeiro, isso me anima. E sabe por que eu fico animado quando eu leio um texto assim? Puxa, não é só na nossa igreja que dá uns problemas desses assim, não. Toda igreja, em algum nível, tem pessoas que se opõem. Toda igreja. E nem toda oposição é ruim. Eu acho oposição, que a oposição, gente que discorda, e eu acho que isso pode ser muito bom para a igreja. Mas a forma como a oposição se levanta ou acontece, ela é importante. No texto, houve um barraco nessa igreja aqui. Essa turma aqui é meio barraqueira, o verbo que é usado é meio forte. Mas seja como for, me parece que é um grupo que tinha uma agenda própria na igreja aqui. Mas isso me anima dizendo, peraí, se até em Jerusalém, que tem os apóstolos, tem gente assim, puxa, então quando tem na nossa igreja é normal. Só que isso me desanima um pouquinho também. Porque se até com o apóstolo fizeram isso, de brigar, de não ser, sabe, de criar confusão, e eu falo, ih, rapaz, é assim mesmo. E às vezes eu penso, qual que vai ser o próximo problema que nós vamos ter na igreja? E tem. Espero que não seja ninguém que esteja sentado aqui hoje, mas acontece. E há sempre um processo, isso é um parêntese, ok, no sermão aqui, há sempre um processo que eu observo, né? Irmãos que vão dar realmente um problema, que não vai ser o caso aqui, ok? Mas quando dá um problema mais sério é assim, normalmente a turma se afasta, ou de mim ou da igreja. Começa a frequentar menos, se afasta, depois começa a dar ouvidos ou proporcionar falatórios na igreja, ou contra a doutrina, ou contra as pessoas, contra os irmãos, contra o pastor. E depois esse tipo de pessoa não consegue ver mais nada positivo na igreja. Parece que só tem diabo na igreja, né? Não tem nada bom na igreja, né? E depois quando a gente vai ver, ou levou um grupo para fora, ou criou um problema, ou a pessoa saiu, abandonou a igreja, normalmente as igrejas, ou vai para outra igreja criar confusão. Mas o que eu estou dizendo? Isso é comum. E desanima um pouco saber que até o último dia de ministério vai ser assim. Seja como for, nessa turma aqui, eles fazem algo muito importante. Pelo menos, eles são diretos com Pedro. Sim, eles o criticavam, eles foram duros, mas eles olham no olho e falam, Pedro, o que você foi fazer lá? E isso é muito importante nas divergências. Eu não concordo com algo, eu estou chocado com algo, marca lá na minha agenda e senta aí e conversa. Pode ser que eu não concorde com você, pode ser que eu fale, é verdade, mas enfim, mas essa discordância pessoal, direta, olho no olho, cara, isso é fundamental. Você vê que vai terminar tudo bem aqui. Por quê? Porque eles fizeram assim. Criticando ou não a oposição, a forma que eles fizeram, pelo menos eles fizeram pessoalmente. E o que vai acontecer aqui, então, que Pedro, olha que interessante, talvez por essa lealdade deles conversarem diretamente, Pedro responde para eles. E Pedro vai recontar a história dele, dando as ênfases que ele... A gente viu a história,
a semana passada. Agora a gente vai ver Pedro recontar a história. E é legal ver isso, porque agora é Pedro interpretando o que aconteceu. E uma das ênfases da narrativa de Pedro, que a gente vai lidar já já, é que Pedro enfatiza a atuação de Deus na conversão dos gentios. Pedro vai colocar explicitamente que Deus se envolve pessoalmente nessa questão. Nesse recontar da história, Pedro diz que o que vai acontecer com Cornélio, ali na conversão de Cornélio, foi uma ação direta, inquestionável, perceptível, evidente de Deus. Por isso a nossa mensagem central de tudo que a gente vai ver hoje é que Deus, ele quis, foi iniciativa dele. Ele fez o que devia fazer para alcançar os não-judeus. Porque alcançando Cornélio, a partir de Cornélio, todo mundo que não é judeu vai ter acesso à salvação de forma muito mais direta através da igreja. Só uma pergunta, alguém aqui é descendente de judeus? Ok. Eu estou dizendo que não é um texto em que todo mundo que está aqui hoje, ele é devedor desse texto. Porque é neste texto que a salvação ela é difundida e ela acontece de fato na prática para aqueles que não são judeus. Então vai ser o primeiro momento em que nós vamos ter gente que nem a gente participando da igreja. E foi o próprio Deus, a gente vai ver nesse texto, que fez isso. E ele fez isso através de intervenções na vida de Pedro e na vida de Cornélio. E é isso que nós vamos estudar hoje, rapidamente aqui, e vai ser bem rápido mesmo, eu quero passar. Como que ele faz, quais são as intervenções de Deus nessa história aqui. Ok? E eu quero começar então falando da primeira intervenção de Deus. O Guinho, cadê o Guinho? O Guinho? Roubei então, já falei para você, roubei seu estilo, ok? Aqui de marca-texto. A primeira intervenção aqui, nós vamos ver nos versículos 5 a 10, eu vou ler tudo, vai ter alguns versículos ali, e eu só deixei highlighted ali com o marca-texto, aquilo que vai ser importante para a gente aqui. Então, como que Deus vai alcançar os não-judeus? Ele vai fazer intervenções nessa história, e Pedro vai falar dessas intervenções, e a primeira intervenção está aqui no versículo 5, quando diz assim: Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. E aí ele vai contar aquela visão do lençol sendo baixado do céu, os animais ali, quadrúpedes, animais selvagens, répteis e aves do céu. E ele diz, então ouvi uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma. E Pedro vai dizer, de modo nenhum, imagina, não coma essas coisas. E a voz fala a segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. E Pedro vai narrar que isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Mas a primeira intervenção de Deus nessa história é uma preparação que Deus vai fazer com Pedro através de uma visão. Uma visão. Pedro então ele estava orando e ele recebe uma visão em que Deus diz para ele, olha, tem esses animais aqui, e desculpem os irmãos vegetarianos, veganos, a visão diz, levanta, mata e come. E essa visão, ela não é sobre comida. Ela é sobre não considerar impuro aquilo que Deus santifica. E é interessante que Pedro vai encontrar com não-judeus agora, e Deus precisa prepará-lo para isso. E ele prepara através dessa visão. Mas você pensa comigo, peraí, será que Pedro precisava ser preparado para encontrar os não-judeus? Porque olha que interessante. Pedro estava naquele episódio em que Jesus disse, Mateus 28, 19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Pedro estava lá. Pedro estava quando Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, disse, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus disse isso para Pedro. Será que Pedro não sabia que o evangelho ia chegar para todo mundo? Ele recebeu ordens a esse respeito.
Mas me parece que, embora Pedro tenha recebido as ordens, quando chega a hora de efetivamente isso acontecer, Pedro ainda tem uma última preparação da parte de Deus com essa história de lençol, de animal impuro. E Pedro, então, deve ser muito chocante para um judeu que tem essa dimensão de que tem coisas que ele não deveria tocar, de Deus chegar para ele e falar: olha, agora você vai comer esse animal. E ele até fala: Senhor, imagina, nunca experimentei presunto, bacon, linguiça calabresa, toscana. Senhor, nunca fiz isso. E me parece, Pedro, às vezes, quer ser mais justo do que a visão, né? Ele fala: não, o Senhor está dizendo. E ele diz Senhor. É interessante, ele diz Senhor, no versículo 8 fala Senhor. Ele percebe que é de Deus. Mas ele fala: não. Mas Deus fala: ó, não chama impuro o que Deus santificou. E a coisa é tão séria que Deus tem que passar o filme para Pedro 3 vezes para ele acreditar. Turma, não é uma visão sobre comida. Até as questões alimentares do Antigo Testamento nunca foram sobre comida. Sempre foram uma questão prática, didática, para demonstrar a santidade de Deus e que Deus ele é diferente dos deuses das nações e que quem serve esse Deus deve ser diferente das nações que servem a outros deuses. E mais do que isso, é uma visão sobre gente. Deus não está preocupado com a comida. Deus está preocupado de trazer a perspectiva de que Deus ele agora vai aceitar os gentios. E eu acho interessante ser uma visão que Pedro tem. A toda essa questão do simbolismo desses animais aí, e nessa visão, Pedro fica pensando: puxa, o que Deus quer dizer com esse negócio de mata e come? Turma, símbolos são muito importantes para a gente. As escrituras são cheias de símbolos que nos ensinam verdades bíblicas e espirituais sobre Deus, sobre a vida. Olha algumas expressões que a gente usa, que pessoas não crentes que não conhecem a Bíblia usam, e que vêm de símbolos da escritura. Por exemplo, nossa, lá em casa estamos na época das vacas magras. Veja como a ideia de símbolo, lá para José, vacas gordas, lembra aquela história? Ou, por exemplo, aqui no trabalho está precisando separar o joio do trigo. Isso é uma parábola de Jesus. E são símbolos tão fortes que ficam impregnados na gente. E é interessante que parece que quando Deus quer preparar algo muito importante na história, ele usa desse artefato aí de visões, de sonhos, de símbolos. Normalmente na escritura você pode observar, quando alguém tem sonhos ou revelações, normalmente são questões de grande impacto histórico e comunitário. Os irmãos pentecostais, são nossos irmãos, eles erram às vezes em não perceber que sonho e visão não é para saber com quem você vai casar, não é? A não ser que seja um impacto histórico, né? Mas normalmente, nas escrituras, sonhos e visões, eles precedem acontecimentos, momentos de grande importância na história. Para o povo de Deus, para a realidade da história. E Pedro está sendo preparado para tudo aquilo que vai acontecer. É um evento numa casa com 20 pessoas, mas vai mudar a história da humanidade. E ele muitas vezes prepara os seus servos assim, e ele prepara Pedro assim. E é interessante que os grandes eventos, pensa comigo, vinda de Cristo, morte de Jesus, ressurreição, descida do Espírito Santo, e agora o Evangelho para os gentios, todos esses eventos Deus foi preparando as gerações, e depois Jesus falou dos seus eventos várias vezes, e as pessoas não acreditavam. Até que chega o dia e acontece. É mais ou menos como o Guinho Amanda no dia do casamento da gente, né?
A gente cresce com a expectativa de que um dia a gente vai casar, né? Vê todo mundo casado e fala, nossa, um dia eu vou casar. Aí a gente vai ficando, vai crescendo, vira adolescente, jovem, começa a querer namorar, e enfim. E aí às vezes só falta um detalhe, que é o namorado, ou namorada, né? Enfim. E a gente quer, e fica com essa expectativa, às vezes demora, às vezes para outros flui rapidamente, e cada um tem a sua história nesse aspecto aqui. E de repente, os jovens vão lembrar, aqueles 3 círculos dão certo ali, né? A gente encontra alguém nós temos uma comunhão espiritual, uma comunhão cultural e uma atração física, enfim. E começa o namoro, e depois do namoro chega aquele momento em que tem que se tomar uma decisão, ou vai ou racha, né? E a gente que casou decidiu que vai, né? E a gente está ainda nessas expectativas, o casamento ainda parece distante. Até que chega um dia, a gente, de fato, toma uma decisão, pede a moça em casamento, marca a data. E ainda tudo meio distante, aí você começa a ver o lugar do casamento, na minha época, igreja, né? Hoje a chácara, né? Até que chega um dia, você acorda de manhã e você fala, rapaz, é hoje. Hoje eu vou casar, 20 de janeiro de 2001, certo? É hoje, né? É hoje. Tem que conferir, né? Tem que homologar, né? É hoje. E aquele dia tão maluco, e a gente sai daquela cerimônia como marido e mulher, você fala, nossa, chegou. O que está acontecendo aqui nesse texto é hoje. Desde a antiguidade, Deus revelando ao seu povo, para Abraão, né, pai de muitas nações, e depois vem ali com Israel sendo testemunho para os povos, e depois Salmos falando ó Rei das Nações, até que chega o dia e Pedro está sendo o último preparo e Deus diz, é hoje, chegou. E Deus intervém então, preparando Pedro para o é hoje. Então Deus ele quer alcançar os não-judeus. Primeiro ele faz isso preparando Pedro. E em segundo lugar, o Mateus vai colocar para a gente ali, ele faz isso com uma ordem direta. Vai com eles. Veja comigo versículos 11 e 12 que vai aparecer na sua tela aí. Diz assim. Eu vou ler o 11 e o 12 está ali. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. E olha a segunda intervenção de Deus nessa história. Pedro diz aqui, o Espírito me disse que eu não hesitasse em ir com eles. Se a primeira intervenção de Deus foi Deus dando uma visão para Pedro, animal, mata, come, a segunda intervenção direta de Deus, o Espírito diz, vai com eles e vai sem reclamar. Interessante isso, não? Primeiro Deus prepara, depois ele dá a ordem direta. Vai com eles sem hesitar. Uma forma de traduzir isso seria vai com eles sem discriminar, sem discutir. É interessante isso, não é? Então Pedro recebe aquela visão meio enigmática, simbolismo, animal, mata, come. Agora não, agora Deus aparece, Deus fala, o Espírito Santo fala com ele e diz, vai. Turma, eu quero gastar bem pouco tempo aqui nessa parte aqui, mas eu quero só que vocês saibam o seguinte. Há momento em que a gente tem dúvidas de interpretação de texto, do que Deus quer dizer, com esses animais, com o símbolo. Eu fiquei meditando nisso. Mas tem hora que é tudo muito simples e direto. Vai. E é interessante que esse vai, para Pedro não devia ser novidade. Jesus tinha dito para ele, ide e façam discípulos de todas as nações. Uma ordem direta. Mas parece que às vezes, veja, para quem conhece a ordem direta de Deus, mesmo quem conhece, às vezes Deus tem que dar um empurrãozinho da pedra. Interessante. Pedro,
Tá vendo essa visão? Aham, tô vendo a visão. Vai! E vai sem hesitar, sem reclamar. Vai! Eu tenho para mim, eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Pastoral. Que às vezes é nosso papel como líderes, a gente dá um bom empurrãozinho do vai. Tem coisa que é tão direta, mas às vezes as pessoas precisam ouvir um vai. Pensa, por exemplo, no nosso papel de pai com os nossos filhos. Turma, às vezes nossos filhos fazem escolhas tão ruins. Nas amizades, no namoro, nos relacionamentos, nos ambientes, nos grupos sociais. Porque são jovens, são pecadores. Nós somos autoridade na vida deles. E às vezes tem que ser um pouco direto e falar: sai dessa. Ou vai. Vai para esse lado, sai daqui. Eu sempre falo para os irmãos, como pastor, eu sou meio direto. Eu espero não escandalizar você, mas eu sou direto às vezes. Quando é ordem expressa, o indivíduo está no pecado, a ordem é: sai, para. Não, mas veja bem. Não é veja bem, não. Sai. E observa, Pedro tinha a ordem de Jesus para ir para as nações. Ele tinha tido uma visão sobre animais. Mas chega o Espírito Santo e fala: amigo, você vai. Há uma ordem direta, uma intervenção direta. E Pedro vai. Por quê? Ordens são importantes. Às vezes assim, é só lembrar que é isso que precisa fazer. Faz o certo, ponto. Não discute, vai. E aí, é assim que Pedro vai fazer. Ontem, Maurício, por que vocês estão rindo? Ontem, nós estamos conversando, resgatamos uma outra coisa do exército ontem, né? E eu nem vou perguntar se você lembra, né, dessa frase que a gente fala. Eu comentei ontem, né? Mas eu não vou perguntar, não quero constrangê-lo. Hoje você tem hoje você tem crédito comigo, Júlio. A frase era: se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Você imagina que você está descendo a pedra ou subindo e você começa com aquela... Sabe, eu fiquei pensando ontem, alguém fez aquela escadinha. Olha o nível de psicopatia do indivíduo. O cara levou madeira e foi com a enxada, deixando plano, e foi instalando, 300 madeiras no caminho. Eu falei: rapaz... Mas qual que é o ponto dessa frase? Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Que há momentos que não é para ficar elocubrando. Eu estou aqui no meio da pedra, no meio do caminho. Vou meditar. Não. Você ou vai subir ou vai descer. Se é no começo do dia, você vai subir. Se é no fim, você vai descer. Pá. Mas que eu não sei se eu vou aguentar. Você vai fazer assim: um passo, depois o outro. Dá uma quicadinha, um passo, depois... É assim, só isso. Tem hora que é só obedecer. Pedro, o Espírito disse: vai. Essa visão. Você pega a perna esquerda e vai. Depois a direita e vai. É só isso. Não dá pra pensar. Vai. E essa é a segunda intervenção com Pedro, uma ordem direta: vá com eles. Mas há uma terceira intervenção, obrigado, que está funcionando, que se Deus quer alcançar os judeus, ele vai ter que intervir nessa história. E a terceira intervenção está nesse texto aqui que você vai ler comigo, olha lá. E ele nos contou, ele é Cornélio, como um anjo tinha aparecido para ele, para Cornélio, em sua casa e tinha dito: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. A terceira intervenção de Deus é agora ele preparando Cornélio. Se ele tinha lidado com Pedro, preparando Pedro e dando uma ordem direta, agora, concomitantemente, ou até antes disso,
Deus tinha intervido na vida de Cornélio com um anjo aparecendo para ele, e no versículo 14 diz assim ainda, olha lá, este Pedro, né, ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Olha aqui, olha a preparação de Deus com Cornélio. O anjo diz que você chama alguém e essa pessoa vai trazer salvação para você e para sua família. Turma, essa parte do texto aqui mexeu comigo, porque me trouxe algo que eu nunca tinha pensado. Quando a gente quer a salvação de alguém, a gente deseja a salvação de alguém, um familiar, uma pessoa que a gente se importa, a gente sempre ora assim: Senhor, prepara aquele coração para receber a tua mensagem, que essa pessoa tenha os ouvidos abertos, abre os olhos, né? Mas o texto está lidando com uma preparação de Deus em duas pontas. Em quem vai ouvir, que é a nossa oração normal, mas olha lá, tem uma preparação em quem vai falar também. Deus atua em quem vai ouvir e Deus atua em quem vai falar. Pedro vai ser um lado importante dessa história também, Cornélio também, é claro. Chega um anjo e diz para Cornélio: Cornélio, manda trazer o tal do Pedro. Quando ele vier, vai trazer salvação para você e para sua família. Cara, sendo capitão do exército, capitão por quê? É um centurião comanda 100 homens, 100 homens, 3 pelotões, um capitão comanda 3 pelotões, então é um capitão, ok? Um centurião. Interessante então que, se fosse eu capitão, eu mandava comandos, operações especiais para buscar o Pedro. Eu falei, cara, sequestra o homem, traz para cá, porque senão minha família vai ser salva, não? Isso é com Cornélio. Mas Deus já estava atuando com Pedro também. Eu fico pensando nessa prática que a gente deveria ter de oração por aqueles que a gente gostaria que Deus salvasse. Senhor, salva minha família, salva fulano. Mas talvez na nossa oração a gente devia contemplar também o outro lado. Usa pessoas para levar esse evangelho. É interessante que se o crente não pregar, não tem salvação. Olha lá, aparece um anjo e diz, chama Pedro. Mas, rapaz, você não é um anjo? Você não podia falar do evangelho? E já estava lá e tudo estava resolvido? Não, é gente que prega. E nessa oração de Senhor, prepara os corações que vão ouvir e prepara as pessoas que vão falar, eu preciso contar uma coisa para vocês aqui. Essa oração, Senhor, prepara as pessoas que vão falar, essa oração é perigosíssima. Cuidado com essa oração. É mais seguro você dar uma metralhadora carregada na mão de um chimpanzé, não? Essa oração, Senhor, prepara quem vai falar. Na Escritura, essa oração é terrível, é perigosa. Precisa ter porte de arma para orar assim. Porque, normalmente, quando alguém ora para Deus levantar pessoas para pregar o Evangelho para alguém, é uma oração que Deus responde. E responde assim. Mateus 9,36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus está vendo as multidões, certo, Kevin? Então ele disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele constata uma realidade. E aí ele dá a solução. Peçam, pois, é uma solução de oração, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É oração dessas duas pontas. Jesus está vendo as ovelhas aflitas, desamparadas, e ele fala, agora o que você faz? Você ora para Deus mandar alguém. Olha como essa oração é perigosa. Versículo seguinte, embora a nossa Bíblia esteja em outro capítulo. Olha o versículo seguinte. Chamando os 12 discípulos. Então, ele orienta os 12 para orar.
Versículo seguinte: chamando os 12, deu-lhes autoridade para expulsar demônios e curar todas as doenças e enfermidades. Aí ele dá o nome de todos os 12. E ele diz assim, no versículo seguinte: Jesus então enviou os 12. Entendeu o perigo? Entendeu o perigo? Começa a orar, se importando com pessoas que precisam da salvação. O perigo é que Deus vai responder. E adivinha com quem ele vai responder? Normalmente com quem orou. Essa ideia de preparar as duas pontas. Está preparando Cornélio, mas está preparando Pedro. E eu imagino então, Deus intervindo aqui, essa ansiedade de Cornélio, busca Pedro. E Cornélio não tem acesso à salvação, é Pedro que é crente. E aí, nesse preparar dos dois lados, chega a última intervenção divina nesse texto, que está nesse versículo aqui. Pedro vai, e olha o que acontece. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio. Se a primeira intervenção tinha sido preparação de Pedro, uma ordem direta, vai Pedro. Agora ele prepara Cornélio e de repente vem a atuação direta do Espírito Santo sobre Cornélio e seus familiares. E o Espírito Santo vem sobre eles. Percebe a lógica aqui? Prepara, atua, ordena, prepara, age. Pedro então está pregando e mais lá para o fim do sermão, pá! Pessoas se convertem e ao se converterem, o Espírito Santo desce sobre elas. Da mesma forma que tinha descido no Pentecostes, talvez com som impetuoso, seguramente com línguas estrangeiras, idiomas estrangeiros, da mesma forma que foi em Pentecostes. E é a última grande intervenção de Deus nesse texto. O Espírito Santo vem sobre as pessoas que estão ali para quem Pedro está pregando. E o ponto dessa última intervenção não tem diferença para Deus entre judeu e gentil. Da mesma forma que tinha sido com os judeus em Pentecostes, do mesmo jeito é com os gentios agora. O processo de salvação, a disponibilidade de salvação, do jeito que foi com os apóstolos, com os judeus, agora é com os gentios. Inclusive, esse é o argumento final de Pedro, no versículo 17, ele diz assim: se pois, olha lá, falando da intervenção de Deus, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Se é Deus que fez do jeito que fez com a gente, cara, eu não quero. E eu não sou contra, não. Deus está fazendo, eu sou a favor. Eu só quero gastar algum tempo aqui nessa ideia de que é Deus que está fazendo, um pouquinho só de tempo, não muito. Turma, a gente não pode se opor ao que Deus está fazendo. O problema é ter certeza de que é Deus que está fazendo. Deixa eu só abrir, eu preciso abrir um parêntese aqui, de coisas que eu penso já há muito tempo e observo na vida cristã. Muitos acham que crescimento de igreja é Deus que está fazendo. E posso ser sincero, muitas vezes é mesmo, graças a Deus. Não? Mas nem sempre. Por que nem sempre? Uma baita igreja tinha acabado de acabar aqui no nosso texto, que Jerusalém, igrejona. E foi de Deus que ela diminuísse para os apóstolos e mais um pouquinho de gente. Nem sempre só crescer é bom. Eu sempre digo que na nossa igreja eu peguei esses 2 momentos aqui nos últimos 16 anos, dos quais eu sou membro aqui há 15. Os 2 momentos mais difíceis da igreja é quando eu estava com bastante gente. Bastante mesmo. Bem mais do que tem hoje. E foi um momento tão difícil. Porque vocês não conhecem os bastidores do que acontecia lá. Eu não era o pastor na época e eu olhava o pastor Thomas e falava: meu Deus, cuida dele, coitado. Coitado.
O momento mais difícil da igreja, a igreja era grande. Meu ponto é de Deus quando tem alguns requisitos como aqui. Quando há salvação genuína. Salvação não é na frente, turma, levantar a mão. Ah, glória a Deus, tivemos 50 decisões. Teve mesmo. Teve mesmo. Decisões mesmo, decisões. Não, isso para mim ainda é tão pouco. Quanta gente nós já vimos que tomou uma decisão, olha, fulano, tal, 2, 3 meses depois, o cara já está no espiritismo. Não? Quantas pessoas nós vimos assim? Agora, quando tem salvação para valer, quando as coisas, aí é de Deus. Isso não é garantia de sucesso absoluto. E olha o resultado de tudo que acontece aqui no versículo 18. Ouvindo isso, os judeus da circuncisão não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida e até mesmo para os gentios. Mateus, Deus te abençoe, boa prova, vai em paz. Tá bom? Vai fazer o Enem hoje. Vai lá. O Guinho assumiu o posto. Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo para os gentios, então louvaram a Deus. Normalmente, quando é de Deus, quem é exaltado é Deus, não é pastor, não é igreja, não é. É Deus. Um Deus que quer alcançar os não-judeus. Como ele faz isso? Intervindo. Preparando Pedro e depois sendo direto com ele. Preparando Cornélio e depois atuando diretamente em Cornélio. Turma, nós começamos falando de como os grandes acontecimentos da história às vezes surgem nos lugares pequenos, num culto no lar. O que eu acho lindo dessa intervenção aqui é que Deus atua, se envolve, e é um grupinho desse tamanho, cujo impacto não é desse tamanho, é aqui, ó. E pode apontar para cidades, para os países em que tem evangelho, é por causa disso daqui. Deus mexe com Pedro e mexe com Cornélio. E o que eu acho bonito desse texto é a esperança que ele me dá. Vendo um grupo como o nosso, eu e você somos crentes, alcançados pelo evangelho por causa do que aconteceu naquela casa, naquele dia. Eu tenho esperança que talvez no dia de hoje Deus esteja mudando a história desse mundo através de uma igreja pequena de 80, 100 pessoas, que um dia talvez todos falarão, foi naquele dia, naquele domingo, em que se formou a igreja mais missionária da história. Vamos orar.